Pai e mãe é quem ama, cuida e cria. O resto é biologia. E o cara da biologia está aqui. Biomédico, também antropólogo, professor Helvas. Sim, professor Helvas. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que me acompanham nessa jornada já há tanto tempo e as pessoas que, a partir de agora, começam a saber quem é o professor Helvas. Isso é bom, isso me deixa muito feliz. É isso aí. Além dos Outdoors. Diretamente dos estúdios da Pureza Filme começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Começando sempre com o patrocínio da FACOP, a Faculdade de Odontologia do Centro-Oeste Paulista. Na FACOP, além do curso de odontologia noturno, que é um diferencial onde você pode trabalhar enquanto estuda, temos mais de 50 pós-graduações. Você que já é dentista, biomédico, pode ir lá fazer uma especialização e ter mais espectros de atendimento, ter mais produtos a oferecer para os seus clientes, certo? Além de tudo, a FACOP tem a Clínica FACOP, onde você pode fazer procedimentos pagando apenas pelo material. E ainda por cima, pagar apenas o material, ainda parcela, viu, Paulo? Eu sei, isso aí. Parceiro nosso também é Eficaz Mídia. Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de Bauru e Agudos em pontos de ônibus. Então, se você quer fazer uma campanha offline, estampando sua marca pela cidade, fale com a Eficaz Mídia e faça como Além dos Outdoors, que também tem pontos de ônibus aí pela cidade. Vamos lá falar com o cara, professor Helvas. Professor, eu acho esse título muito bonito, assim. Eu tenho muitos amigos que têm outras profissões, mas eles gostam de ser, como eles dão aula, eles gostam de ser chamado de professor, que isso é bacana. Mas eu sei que você não começou como professor, né? Me conta essa caminhada aí de você se tornar professor. Meu querido, a coisa é muito maluca. Isso me faz lembrar um livro chamado O Andar do Bêbado. Estava até falando sobre isso ainda hoje. A trajetória da nossa vida, ela não vai simplesmente do A ao B. Para sair do A e ir ao B, ela passa por tantas coisas, ela vai e volta, vem para cá, vai para lá. E eu acho que é mais ou menos isso a minha vida, mas também não deve ser diferente de muitas pessoas. Biomédico de formação, formado em São Paulo, trabalhei em laboratório de análises clínicas, como biomédico, um departamento de medicina nuclear. Tinha tudo para viver entre aparelhos de radioisótopos e o laboratório propriamente dito. Mas, de repente, naquela época, usava-se um aparelhinho chamado BIP. BIP. Não existia celular, acredite. Ah, tá. Acredite, as pessoas não tinham celular. E usava-se um aparelhinho chamado BIP. O BIP você colocava aqui, perto da cinta, do cinto, e quando alguém queria falar com você, eu trabalhava num laboratório e atendia muitos hospitais, eu estava sempre na rua também colhendo material, né? E ficava bip, bip, bip. Tinha que achar um orelhão, para isso precisava ter uma ficha telefônica. E entrava buscava um orelhão, ligava para uma central. E o meu era 145B, B de bola. Então tinha que falar 145B de bola. Aí ela falava, Luiz Roberto Helvas? Eu falei, sim, é comparecer ao Hospital Heliópolis. Bom, o recado. era o recado. Tá.
a telefonista Sim. presencial, né? Aí o que acontecia? Eu tinha que ir para lá. Um dia quebrou o aparelho. Meu aparelho estava ruim. E me falaram, olha, você conserta o aparelho BIP atrás da Avenida Paulista, onde eu morava e trabalhava. Sou paulistano, moro 30 e muitos aqui em Bauru. E olha só em Bauru. E olha que coisa interessante. Fui lá arrumar o aparelho. E quando fui buscar 5 horas da tarde, uma chuva, mas essa chuva muito forte. Eu falei, não vai dar para chegar até o local para pegar o aparelho. Está chovendo muito. Subi a escadaria do Objetivo, na Avenida Paulista 900, Sei. onde o pessoal chega, sai da São Silvestre, sabe onde que é, né? Sei. Tá. Subi e fiquei lá, esperando passar a chuva. De repente, chega uma moça e fala, você também veio para o teste de biologia? Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Teste do quê? Hoje é biologia e química para dar aula no curso de colégio objetivo. Eu falei, como é que faz para se inscrever? Ela falou, você não está inscrito? Acho que já acabou a inscrição. Sobe lá, fala com aquele senhor. Fui lá. Falei, meu senhor, eu quero me inscrever. Ele ainda me deu bronca. Ele falou, puxa vida, mas as inscrições já acabaram. É agora, daqui meia hora começa a aula teste. Aula teste. Hoje nem existe mais. Não. Então, eram só os professores mais antigos, assim, assistindo os meninos dar aula. Eu falei, gente, eu não preparei nada, não sei nem o que eu vou falar, mas eu lembrei que trabalhava num laboratório de análises clínicas. Eu falei, eu vou falar de sangue, vou falar de hematologia, de sangue. E comecei e chegou lá a minha vez, fui falando, acho que gostaram. Porque não parei até hoje. Nossa, Trabalhei e no Objetivo da muitos Paulista. anos no Objetivo da Paulista. Só grandes Já professores. comecei num dos melhores lugares. E foi interessante porque chegou uma hora que empatou. Todo mundo ficou meio empatado. E aí não tinha vaga para todo mundo. E aí uma moça do RH falou, vamos ver quantas palavras o senhor fala. Falou para um professor jovem. Só tinha professor jovem. A gente era muito jovem. Aí ele começou a falar tudo que ele via. Televisão, giz, porta, janela. Aí chegou a outra moça, porque empatou com 3. Uma moça, esse rapaz e eu. E aí chegou minha vez. Mas eu já tinha visto os dois. Eles falaram bastante coisa. Mas eu pensei, como que eu vou fazer agora? Comecei na hora. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E a mulher assim, Ave Maria, ouviram do Ipiranga, magistrado de um povo. Eu falei tantas palavras de uma vez só. Ela falou, para. Aí, eles falaram, amanhã sai o resultado. O seu nome, caso vá dar aula, está no mural, lá na Paulista 900. Eu cheguei lá, não vi meu nome. Eu procurei Luiz Roberto, só que o coordenador do curso já tinha Luiz, já tinha Roberto, e ele falou, gostei, professor Helvas. Ele me viu e falou, menino, a partir de hoje você é professor Helvas. Professor, você foi lá tirar a vaga dos outros. Eu nem era. Rapaz do céu. Ai, que coisa maluca. Que história sensacional. Só para me ambientar no tempo. Sim. Isso que ano que era? Tá. Isso é em torno de início, mas bem início. É final da década de 70, começo da década de 80. Vixe. Então, isso é em torno de 79, 80. Entendi. Legal. Bacana pra caramba. Uma época que, acredite, não existiam redes sociais. Então, eu não tinha visto isso no Google. Saiu Aconteceu. Graças ao seu BIP com defeito. Se seu BIP tivesse bom, você não era professor. Um dia meu celular estava com defeito, eu falei, eu vou arrumar. Quem sabe acontece uma coisa extraordinária. Mas parece que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Tá. Aí, professor
de biologia em São Paulo. Aonde surgiu o Bauru? Rapaz, outra história maluca. Eu dava aula em muitas cidades. Eu fazia Objetivo de São Paulo, várias unidades do Objetivo de São Paulo. Paulista, Vergueiro, Lapa, Pinheiro, Santo Amaro, Santo André, abriu o ABC. Objetivo de Santos estavam abrindo Santos, começaram a abrir Campinas. O Ravaz, vai para lá, vai para lá, vai lá. Eu encontrei um colega que é de Bauru, o professor Cacá. Ele já dava aula no Objetivo. E aqui ele tinha montado um curso aqui em Bauru. Ele também era do Objetivo e ele tinha montado um curso interativo aqui em Bauru. Naquela época, mais ou menos, na década de 90, mais ou menos. Certo. E eu já conhecia um outro amigo dele, chamado Hugo Acasto, que também já conhecia Bauru, não era de Bauru, mas também dava aula comigo lá em São Paulo. Ele falou, rapaz, tu precisa te apresentar um cara. Eu acho que eu já sei quem é. Tal. Eu vim para cá, dei uma aula, dei duas, mas era outra bandeira. E eles lá não queriam muito que eu saísse daquela bandeira. Sim. Aí fizeram, eu acabei depois vindo para o Objetivo daqui. Aí fui trabalhar com o professor Duda e fiquei lá por muitos e muitos anos, mas trabalhando em outros lugares também. Mas o mais interessante é que eu não conhecia muito Bauru. Aliás, eu não conhecia nada de Bauru. Até que um dia, o pessoal aqui do Cacá, os amigos do Cacá, falaram, olha, nós estamos montando uma escola em Lins. Eu falei, mas Lins é antes de Bauru ou depois? Ele falou, não, é depois. Eu falei, então não vou, porque já é difícil sair de São Paulo chegar em Bauru, eu ainda vou mais longe ainda. Não. Ele falou, não, mas não é nem com a gente, é uma faculdade de freiras. Um dia só, à noite. Já que você está aqui, a gente te leva, lá a gente vai no chopão, come, toma um chopp e depois a gente volta para Bauru. Acabei dando aula para minha esposa, Cláudia. Moral da história, me casei com ela e acabei ficando em Bauru. Rapaz, nunca mais saí daqui, apesar de viajar o Brasil falando sobre o que falo hoje, que é Enneagrama. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. E legal porque Que legal. as coisas foram acontecendo na sua vida meio pelo acaso, né? Por acaso. Por acaso. E só eu era professor na família, não tinha. E ninguém chamava Relvas. A gente tinha Você até tem vergonha do sobrenome. Não, por quê? Porque a gente achava que Relvas era mato, capim. De repente, virou um nome, virou uma marca. Todo mundo fala, eu sou Relvas, né? Relvas. E meus filhos acho que não aguentam mais, porque todo lugar que eles vão, ele fala Luiz Fernando Relvas, Raíssa Relvas. O que você é do professor Relvas? Então, acho que Mas, o professor ótimo. fica conhecido por, principalmente, você que foi professor de cursinho durante muito tempo, né? Fica conhecido por todo mundo, né? Porque todo mundo passa, quantos alunos passam na sua mão? Eu acho que 100 mil pessoas tiveram aula comigo. Nossa, 100 mil pessoas é muita gente. é muita gente. São 80 cidades.
80 cidades e mais a capital de São Paulo. Então, Caramba. olha, eu sou... Deus foi muito bom para mim. Não sei se eu merecia isso, não. Viu? E agora me fala, Enneagrama. Eu li aqui, eu fiquei pensando assim, o que é isso? Eu sei o que é a grama, né? N e números, gramas. O que é Enneagrama? Vamos quebrar a palavra no meio. Vamos derivar essa palavra enneagrama. Ennea, no grego, 9. Certo. Grama. Grama é palavra, daí o termo gramática. Certo. Essas pessoas, o enneagrama é milenar, não nasceu ontem. Depois eu explico rapidamente por que hoje está na moda, se é milenar e ninguém conhecia. Ennea 9. Grama. Grama é uma paixão que as pessoas têm e não sabem que têm. E que representa um perfil. Então, na verdade, são 9 personagens diferentes. 9 tipos de pessoas que têm uma paixão. Viver dessa forma, fazer disso. Por exemplo, tem pessoas que dizem: eu não sei como você teve coragem para falar isso para ela. A pessoa fala: não só tive coragem, como falaria outra vez. Veja, aí está a gramática, a palavra. Isso mostra que ela é uma pessoa visceral. Existem pessoas que tudo falam: ai meu Deus, meu Deus do céu, que me ajude. Então são pessoas fóbicas. Olha a palavra: meu Deus, meu Pai, Deus está no comando. Então, qual é o perfil, o personagem dessa pessoa? O personagem é um personagem fóbico, que eu chamo de leal. A lealdade. O temor a Deus me faz ser leal, porque Deus está vendo. Desde pequeno, depois a gente fala um pouco, porque desde pequeno, tá? Então, na verdade, nós temos 9 tipos diferentes de pessoas. E essas pessoas, elas não sabem por que elas são assim. Mas nesse curso de Enneagrama, a gente começa a dizer que, no começo, somos por essência. Todo mundo há um grau de pureza. Somos essência. Mas à medida que eu vou indo para a escola e eu vou encontrando os amiguinhos da escola, eu vou vendo que eles são muito diferentes de mim. Minha mãe, Dona Antônia, sempre disse que eu era o mais bonito. Mas quando eu cheguei na escola, tinha meninos mais bonitos que eu. As meninas achavam eles mais bonitos que eu. E aquilo me entristeceu, porque eu fui enganado. O meu pai dizia que eu era bom de futebol. Imagina, quando eu cheguei na escola, tinham meninos que eram altos, o pé era grandão, jogava bola muito melhor do que eu. E eu comecei a pensar: caramba, em o que então eu sou bom? Como eu devo fazer para entrar nessa turma? Aos poucos você vai largando a essência e vai criando uma persona, um personagem. E quando você cria esse personagem, veja, você gosta tanto de ser assim que é difícil você largá-lo. Aí você poderia me dizer: então a gente nunca mais é essência? Sim. A essência está em mim, está em você, está no outro colega aqui presente. A essência, só que a gente não sabe onde ela está. Ou talvez a gente está protegendo ela. É como um airbag de veículo. Veja, quando o airbag estoura e vem em você, o airbag é exatamente o personagem que protege a minha essência. Então, quando eu crio um personagem, uma persona, eu começo a fazer parte de um grupo. E existem 9 tipos diferentes. Existem pequenas variações. As variações a gente vai falando, mas durante um curso de Enneagrama as pessoas vão aprendendo as alas, as asas, as pessoas vão aprendendo as setas, as flechas, as contraflechas, e também as formas, os instintos, a parte sexual, a parte social, como cada um desses 9 tipos
se dá melhor no meio de uma grande sociedade? Quem é você dos 9? É uma boa pergunta, professor. Quem é você dos 9? Eu, enquanto o senhor falou, já criei na minha cabeça várias perguntas e várias dúvidas, né? Sim. Claro, vamos lá. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, eu acho que foi um livro, mas não era 9, era 7, eu acho. Falava que só existem 7 pessoas no mundo, 7 personalidades no mundo. Você me fez lembrar uma coisa que faz tempo que eu não falo. Eu disse que o Enneagrama é uma coisa milenar. Sim, milenar. Eu disse também que com os anos 50 para cá ele começou a ser mais divulgado e agora parece que começa a entrar na moda o Enneagrama. O Enneagrama se baseava nos 9 pecados capitais. 9? Mas você disse, mas espera aí, eu sempre soube que eram 7 tipos de pessoas. Tá, pelo amor de Deus, eu não estou falando de religião, o Enneagrama longe de mexer com religião. Me dou bem com tudo, estudei em colégio batista, apesar de católico, minha mulher é espírita, então veja, sou muito amplo em religião, não discuto religião, gosto da religião de cada um e até de quem não tem religião. Mas veja bem, tínhamos 9 tipos de pecados, onde um deles era o temor, que era representado pelo número 6. Tipo 6 do Enneagrama é a lealdade, o temor. Mas veja, quando os primeiros papas começaram a discutir como fazer um plano de religião, como falar que era um pecado ter medo a Deus, o temor a Deus. Então, peraí, vamos tirar isso como pouco difícil, pecado. né? Então, é melhor tirar. Então, vamos tirar. Então, tiraram o temor a Deus como um pecado. E o número 6 do Enneagrama ficou, mas não como pecado. E aí ficamos com exatamente 8 pecados capitais. Até que, veja, começaram a adorar as imagens religiosas. E para adorar as imagens religiosas, isso na época, o catolicismo, no seu auge, daquela época que praticamente era uma das poucas religiões que existiam, isso que eu estou falando é coisas milenares. Isso. Tá. E aí o que aconteceu? O 3 do Enneagrama, ele fala da vaidade. E como falar da vaidade sem falar da imagem? Porque a imagem, a vaidade é a imagem. Como eu me apresento, vocês me veem. Dessa forma, puxa, como que nós podemos adorar uma imagem se ela é pecado? Opa, tiramos então a imagem, tiramos a vaidade e ficamos com 7 pecados Eu gostei capitais. disso, diminuir os pecados. Poderia acho até mais. isso. Eu acho que nós dois, e todos aqui presentes, e você que está nos assistindo, a gente poderia então começar a diminuir os pecados. Quem sabe agora a gente vai realmente para o céu. O Caetano Veloso já cantava, né, que não existia pecado do lado de baixo do Equador. Do Equador. E o Tom Zé lançou uma música sensacional esses tempos. O maluco Tom Zé, que ele fala Papa Francisco vem perdoar o novo pecado que acabaram de inventar. Que eles ficam inventando pecado novo. Sim. Veja, eles querendo tirar pecados e colocando pecado nas outras pessoas. Então, por isso que são 9 personalidades. 9 personalidades. E como eu descubro qual a minha personalidade? Qual a minha essência? Então, mas essência todos nós temos. Isso, mas cada um tem uma. Não, a essência é uniforme. Todo mundo tem a mesma essência. Acontece que esses nuances, aos 4 anos de idade, ele é aos 5, ele é aos 7, não sei. Mas mais ou menos nessa idade infantil... Você começa E é fácil de entender. Veja, fui professor de genética, professor de biologia há muitos anos. Veja,
Muita gente, quando faz curso meu, diz, professor Relvas, eu e meu irmão, nós somos gêmeos monozigotos, univitelinos. Né? Veja, viemos do mesmo óvulo, dividido no meio, só que meu irmão é muito diferente de mim. Sim. Tá. Então, veja, mesmo pai, mesma mãe, o mesmo zigoto, dividir o mesmo, não é dizigótico, é mono, é o mesmo. Só que, quando surgiram no mundo, as essências eram as mesmas, mas agora a resposta é essa, as imagens inconscientes da infância. Aquilo que os pais falaram, os primeiros professores, a professora do fundamental, aquilo que a vovó falou, o vovô falou, um amiguinho falou, ele escutou de um vizinho, principalmente pais e os primeiros professores. Vou te dar um exemplo muito bacana, só para entender. Todo mundo, você e seu irmão, mais ou menos a mesma idade, são essência. Certo. Até que, de repente, sua mãe diz, filhos, já imediatamente vão tomar banho. Por quê? Porque seu pai está para chegar, ele não gosta de ver vocês sujos, ele quer jantar com todos já tomado banho. Um de vocês dois começa a chorar. Ai, se meu pai chegar agora e me ver sujo, ele vai me bater. O outro fala, até parece que ele vai me bater se me ver sujo. Então, veja, aos poucos eles já começam a mostrar um modelo para poder viver nesse mundo adverso, aleatoriamente, sem saber. Mas a gente consegue viver um papel? A gente é um papel. Você é um personagem, você não é essa pessoa. Eu sou um personagem, eu não sou essa pessoa. Eles são personagens, eles não são essa pessoa. Você que está me assistindo, você, ao ir trabalhar, você vai trabalhar de uma forma... De noite, quando você está na cama, você fecha o olho, você fala, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso. Na verdade, é você mesmo? Ou é um modelo que você... Um arquétipo, você inventou esse modelo? Você inventou de uma coisa que já existia, porque são 9 tipos. Ô, professor, tem uma questão filosófica que vai de encontro a isso que você está falando. Então, vamos que é o seguinte, os bebês, né? Você está falando que eles nascem com a mesma essência. Alguns deles crescem e se tornam assassinos, certo? Interessante que a gente não combinou nada. Viemos aqui para gravar. Um amigo falou, Relvas, vamos gravar amanhã? Vamos. Cheguei aqui. Oba, vamos começar? Vamos. Ótimo. Aqui é assim, eu não tenho... Não combinamos nada, eu mas... não tenho nem biografia só aqui. Mas, tá? por favor, vai. Vamos lá. Vamos lá. Estou gostando da coisa. O bebê, ele nasce todos com a mesma essência, alguns trilham caminhos diferentes. A questão filosófica que eu quero te fazer é o seguinte: o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe a ponto dele chegar a ser um assassino, se ser uma pessoa cruel, ou o ser humano já nasce com essência ruim para ser ruim e a sociedade, a justiça, a nossa organização o cerceia, o segura, entendeu? Não deixa ele ser uma pessoa ruim. Ótimo. Primeiro, quando eu não conheço o meu passado, eu repito o meu passado. Repito. Quando eu não conheço o meu passado, eu repito o meu passado. Sou um professor de biologia. Como um velho professor de biologia, dou a matéria de genética. Existe o DNA, a herança. Até aí tudo bem, mas eu não posso deixar de dizer que também existe uma outra genética, uma outra herança, a herança emocional. E volto a dizer, quando eu não conheço o meu passado, eu repito o meu passado. Uma vez em São Paulo, dando um curso, um médico disse, eu conheço perfeitamente o meu passado. Eu falei, puxa, que bacana, é difícil, eu acho que eu nunca achei ninguém. Puxa, pode vir aqui na frente? Ele foi à frente. Na frente eu disse para ele, você conhece bem seu passado? Ele falou, sim. Eu falei, cesariana ou parto normal? Ele pensou, ele falou, parto normal. Eu falei, por que pensou? É porque
fiquei na dúvida. Opa, já não conhece tanto o seu passado. bem, é. Aí eu fiz a pergunta crucial. Qual foi a reação do seu pai? Falei para o médico. Qual foi a reação do seu pai quando sua mãe disse a ele: estou grávida de você? Ele falou: não sei. Então você não conhece totalmente a sua vida. Então, veja, ele falou: minha mãe já faleceu. Eu falei: então, existem coisas que você nunca vai saber. Quando você falou de uma pessoa assassina, uma vez visitando a Fundação Casa, fui muito na Fundação Casa, fazer palestra, conversar com os meninos e com as meninas. Isso aí também dá aprendi muito lá, para dar curso de Enneagrama. Mas um dia um menino disse para mim: eu não sei por que estou aqui, minha mãe não se conforma, ninguém se conforma, porque não tem assassino na minha família. Eu falei: quando eu não conheço o passado, eu repito o passado. Depois de muito tempo, eu voltei lá, fazer uma palestra para os meninos. Eu fui fazer uma palestra e ele estava lá. Ele falou: professor, eu ainda vou ficar mais um tempo aqui, depois eu vou embora. Mas o senhor lembra aquela vez que o senhor falou? Eu falei: lembro. Aí ele pegou e falou para mim: rapaz, você sabe que uma vez a minha mãe veio me visitar e ela descobriu que um parente muito antigo, vamos por 100 anos atrás, mais de 100 anos, foi uma pessoa que assassinou 2 pessoas. Quando eu não conheço o meu passado, eu repito. Assim é para crime, assim é para droga, assim é para amor. Então, nós desconhecemos uma coisa. A gente parece que está repetindo coisas de pessoas que a gente... eu acho que é uma questão de evolução do ser. Eu preciso evoluir em relação... Estou hoje para evoluir de uma coisa do passado. Então, quando eu não conheço o meu passado, eu repito aquele passado. Então, isso é uma coisa forte e vem de acordo com aquilo que você falou. A gente desconhece muitas coisas. Esses 2 bebês, um diferente do outro, talvez seja exatamente isso. Um dos 2 ainda vai se manter essência. O outro olha para ele e diz: tchau, filho. Não vou ficar muito tempo aqui não, porque eu já tenho que cair no mundo. E tem crianças pequenininhas que já são danadas, que parece que tem dentro dela uma coisa que as outras não têm. Por que você é desse jeito? Não sei. Desde criança eu era assim. Eu sempre fui muito diferente da minha casa. Sabe que isso me explica uma coisa que essa questão eu já fiz para muitas pessoas e nunca ninguém me deu uma explicação plausível sobre isso. Porque eu sempre, depois do exemplo, eu falo assim: se você colocar 6 bebês de 6 meses num cercadinho e colocar uma mamadeira só, eles não vão entre eles lá, não, um pouquinho cada um aqui. O mais fortinho ali vai tomar a mamadeira para ele e... Sim. Então ele já é mal por essência. Entendeu? Ele já é assim. E aí vem a sociedade para explicar para ele: não, ó, tem que... Espera um pouquinho, tem que ter alguma hierarquia aqui, tem que precisar dividir. É que o menino talvez aprendeu na biologia dos tempos muito passados de alguém da família, sem ele saber, a teoria de Darwin, que era a seleção natural. Então, talvez a seleção natural já selecionou esse menino. E o DNA dele já é um DNA... com maior esperteza, sei lá qual é o grau dessa esperteza. Professor, e como eu faço para descobrir qual que é o meu tipo? Todo mundo me pergunta. Primeiro, as pessoas falam: Relvas, primeiro, são 9 tipos. Primeiro, eu sou só um tipo? Eu tenho os 9? Sim, você tem os 9 tipos. 3 deles, você parece que gosta mais. E desses 3, uma tríade, 3, você escolhe um sem querer. Você bem disso. A gente podia até falar quem são eles, rapidamente, pode ser? Claro, fica à vontade, professor. O número 1, vou chamar de eneatipo. Eneatipo é o tipo do Enneagrama. Certo. Eneatipo 1, perfeccionista. Eneatipo 2, ajudador.
Eneatipo 3, motivador. Eneatipo 4, individualista. Individualista é uma pessoa amorosa, mas diferente dos outros. Chega, às vezes, até a destoar, de tão diferente que ela é. Depois eu falo sobre isso. O número 5 é uma pessoa inteligente, muda. Entra muda, sai calada. É o mais inteligente, porque ele não usa a boca. Ele faz tudo com os olhos. Então, eu diria que ele é uma pessoa observadora. O 5 é observador. Tá? O 6 é o lealfóbico. O 7 é o divertido, é o alegre. O 8 é o grande líder. Esse é aquele que tem que resolver. Ele resolve e põe a turma para resolver. É o grande líder. E o 9 é o moderador. Vou deixar a vida me levar. Isso é música, mas para ele pegou isso muito bem. Ou seja, ele faz as coisas, mas antes ele diz, preciso antes pensar, dar um tempo. Enquanto o 8 é imediatista no pensar, o 9 pensa, mas ele procrastina, porque ele deixa para ver como é que fica, para depois falar, bom, vou tomar essa atitude. Certo. E em cima disso, nós encontramos uma tríade. Tudo é tríade na vida. Por que tudo é tríade nessa vida? Trabalhei em laboratório de análises clínicas. Sangue. O sangue tem hemácia, que é glóbulo vermelho, leucócito, que é glóbulo branco, trombócito, que é plaqueta. Manhã, tarde e noite, início, meio e fim, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai caminhando e vai pensando em tríades. O Eneagrama se baseou em tríade. 3 pessoas, cabeça. 3 pessoas, 3 personas, 3 tipos diferentes, 3 eneatipos, coração. 3 eneatipos, viscerais, estômago, fígado, baço. Quem é cabeça, pensa no futuro. Pensa antes de falar. Quem é coração, vive do passado. Tristeza com mais facilidade. Quem é visceral, resolve agora. Now. Pá. Quem é coração, vive do passado. As pessoas que são do passado, que vivem do passado, ela toma esse café que tomei agora. Nossa, lembrou o cafezinho da minha avó. Isso, pronto, acabou. Não combinamos, é ele que está falando. Nossa, essa casa me cheira. Nossa, eu tinha uma tia, Dona Marta, tia Marta. Nossa, sabe que era esse cheiro que tinha na casa dela? Olha, então o passado está sempre muito perto, porque acolhe ele. Agora, quem é cabeça? Cabeça vive do futuro. Será que eu terei dinheiro lá na frente? Será? Então, às vezes, ele chega meio pão duro, porque ele fica preocupado. É melhor eu não gastar, porque eu quero ter lá na frente. Não sei como vai ser a vida. E quem é as pessoas viscerais? Você está dirigindo o carro, sem querer, você quase bateu num carro, numa motocicleta. Se a pessoa é visceral, ela vai até o outro semáforo te xingando. Mas você quase bateu. Desculpa, foi sem querer. Mas você tem que prestar mais atenção. O visceral, eu preciso resolver agora a situação. Então, por essa razão, nós vamos encontrar 3, 3, 3. Então, uma tríade onde essas pessoas são governadas. Quando eu falo governadas, está relacionado a uma paixão. Eu faço, não sei nem por que faço, mas parece que me dá tanto prazer ser desse jeito. Eneagrama não é punitivo.
Ou eu sou tal número, ou sou tal número. Não, o enneagrama não é punitivo. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Todo mundo me pergunta, dá para eu mudar de número? Eu diria, ótima pergunta, eu diria, não é mudar de número, mas é melhorar o número que te carrega. Entendi. Entendeu? Eu posso ser um perfeccionista hoje, não sou perfeccionista, mas eu posso ser um número 1 perfeccionista hoje, mais leve do que era um perfeccionista eu, há um tempo atrás, antes do enneagrama. Porque quando a gente faz um estudo do enneagrama, dos meus cursos, eu faço as pessoas conversarem uma com as outras. Eu reúno todo mundo que é perfeccionista, todo mundo que é engraçado demais, todo mundo que é medroso demais. E eles começam a conversar entre eles. E depois, eles começam a conversar com os outros. A turma fala, nossa, lembra a minha mãe. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Aqui na Brumax você encontra tudo em higiene, limpeza e acessórios. Fabricamos produtos super concentrados para todo tipo de limpeza, residenciais, comerciais e industriais. Vem em uma de nossas lojas físicas, acesse a nossa loja virtual ou faça seu pedido pelo WhatsApp. Brumax, solução em higiene e limpeza. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. Engraçado que, é lógico, que você conhecendo aquilo que você fica preparado, né? Sim. Pô, eu sou visceral, então eu vou cuidar para não ser muito... Sim. É visceral, É. porém, você começa a se cuidar. Eu preciso me policiar. Certo. Uma coisa que me deixa bravo ultimamente é a questão do perfeccionista. Porque, principalmente em entrevista de emprego, pergunta assim, me fala um defeito seu. Aí a pessoa fala, perfeccionista, que na realidade é outra qualidade, que ele quer colocar como outra qualidade, né? E perfeccionistas são muito chatos. E as pessoas acham que perfeccionismo é uma qualidade, né? Sim, você falou bem. Uhum. O perfeccionista, o chato dele é porque ele fica procurando um defeito em algum lugar. Um quadro torto, né? Alguma coisa está fora do lugar. Não é possível que esse copo era para estar aqui, não aqui. Ele precisa achar um defeito em alguma coisa. Sim. Mas é importante. Todos os 9 tipos são importantes na empresa. Eu dou muito curso para RH de empresa. Eu dou muito curso para médico, dentista, saber quem é seu paciente, quem é sua persona, a qual você convive. A persona está em alta agora. Está em alta. Muito até alta. Até para vender. Porque hoje, quando a gente faz anúncio nas redes... Corretor de imóveis, quer fazer curso dele agora. A gente faz anúncio online, você tem que montar a persona. Isso é, eu vendo bicicletas. Aí, qual é a persona do seu cliente? Sim. É um homem ou mulher de tantos anos que compra não sei o que lá, que já tem um filho, que faz não sei o que. Aí você cria uma persona que gosta não sei do que lá, que come não sei o que, para você atingir exatamente seu público-alvo. Porque, veja, se você está trabalhando por uma persona que tem um número do enneagrama que é engraçado, você tem que ter coisas alegres ali. Sim. E se você trabalha com coisas amorosas, tem que... Gente que é amoroso, que é o Enneatipo 2, que é amoroso, o 2 amoroso eu faço comida e passo fome. Sabe aquela mãe que faz a comida de domingo? O bife maior para todo mundo come e ela está lavando o prato sozinha. E fala, nossa, eu mesmo não comi. Mas que bom que todos comeram, estou tão feliz. É isso. Professor,
Diga. Quando o papo é bom, passa rápido. É verdade. É ótimo. É verdade. Professor, me fala, o senhor está trabalhando hoje lecionando na FACOP e também dando palestras, né? É palestra e cursos. Palestras e cursos. Tem cursos de 1 dia, 2 dias, tem curso de 3 dias, tem imersão. Os cursos são maravilhosos. Eu tenho certeza que são. Fui de Manaus até o senhor tem descendo. E como que faz para ver esses cursos na rede social? É. Tem rede social agora, professor? Pelo amor de Deus. Eu tenho 67 anos, 67. Eu sou um imigrante digital e convivo com nativos digitais. A FACOP é um bom exemplo. Eu sou mais velho. Todo lugar que eu vou, eu sou mais velho. Dá para ver pelo cabelo branco. Mas eu convivo muito bem com os nativos digitais. Acho até que convivo melhor com os nativos digitais do que as pessoas da minha idade. Então, de forma que eu tenho tudo. Um dia me perguntaram, você tem Facebook? Aquilo me deixou muito triste, porque eu costumo ter tudo. Eu gosto, né? Você conhece Zoom? Eu falei, mas eu conheço muitas outras. Talvez você nunca ouviu falar. Mas eu também tenho dificuldade. Tanto é que o pessoal da FACOP, meus colegas, me ajudam. Sim, no Instagram é @prof.relvas. @prof.relvas. Facebook, Luiz Roberto Relvas, professor Relvas. Nos dois já aparece. No YouTube, Luiz Roberto Relvas, no YouTube, professor Relvas, no YouTube. E eu tenho uma página chamada 9 Caminhos, tudo em letra minúscula, escrito, 9caminhos.com.br. Esse 9 Caminhos, um dia me perguntaram, por que 9 caminhos? Se tem 9 pessoas, cada uma trajeta, cada uma está numa estrada da vida. Às vezes nos encontramos. E é sobre isso que eu falo, sobre as flechas, as setas, as alas, as asas, que faz com que as pessoas se encontram. Caetano Veloso, e você falou hoje de Caetano Veloso. Caetano Veloso disse uma vez, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Uma música, uma marchinha de carnaval. Não se esqueça de mim, não desapareça. E quando ele fez isso, perguntaram para ele. E ele disse, chovia muito em Salvador. E tem aquele toldo de loja, sabe aquele toldo antigo de loja? As pessoas ficaram lá esperando a chuva passar. Um rapaz viu uma moça, começaram a bater papo e saíram felizes. E ele disse, parece que estavam até querendo namorar. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. E foi a chuva que me fez, um dia, virar professor na Avenida Paulista, a mais paulista das avenidas. Professor, muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado, amigos. Conheça 9 Caminhos. Até lá, seja feliz. Diretamente dos estúdios da Pureza Filmes, esse foi o Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. O professor Relvas deu aula para a gente hoje aqui, foi muito legal. Vamos lá, nossos patrocinadores, a FACOP, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. A FACOP tem um curso de odontologia, mas também tem mais de 50 cursos de pós-graduação que você pode fazer lá e aumentar o seu espectro de atendimento, aí, fazer mais especialidades aí para vários tipos de profissionais, como dentistas, biomédicos e fisioterapeutas e etc. A Eficaz Mídia é a proprietária de todo o mobiliário urbano de pontos de ônibus de Bauru e Agudos. Então, se você quer fazer uma campanha offline estampando a sua marca pela cidade, fale com a Eficaz Mídia. Obrigado a todo mundo da Pureza Filmes nesse dia de gravação. Obrigado, professor Relvas. Até o próximo programa. Tchau. Além dos Outdoors.